conversar com vocês sobre o seguinte tema: o testemunho eficaz. O testemunho eficaz. Vamos pensar neste texto então de Atos, capítulo 4, do versículo 5 em diante. Vocês acompanhem, por favor? Vamos lá. Então, lendo a palavra de Deus, diz assim: no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. E, pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Versículo 14: vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer ao contrário, e, mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em que se operara esse milagre. Eu creio que esse texto é conhecido de todos vocês. Eu imagino que é conhecido. Mas se não é, eu quero sugerir que vocês, por favor, de uma maneira muito carinhosa, eu peço, estudem esse texto, leia Atos capítulo 4 todinho, e de preferência o capítulo 3 também, para vocês poderem entender os fatos que se deram e que chegaram a este ponto de Pedro e João perante o sinédrio. Vejam bem, vamos pensar nessa palavra que eu usei como tema: o testemunho eficaz. O testemunho eficaz. A palavra eficaz não é muito familiar para nós, talvez. A palavra eficaz quer dizer que não há falha,
que há segurança, que é infalível. Nós precisamos, todos nós precisamos, como filhos de Deus, puxar para nós uma responsabilidade de uma transmissão do Evangelho, mas uma transmissão mais assim, direcionada, pontual, uma mensagem que não há dúvida daquilo que nós estamos falando. Por isso que é necessário um esforço nosso em compreender alguns textos, mesmo que a gente não tenha facilidade de compreender toda a Bíblia de capa a capa, mas determinadas expressões, determinadas pontuações. Jesus Cristo é o Senhor. Eu tenho que falar isso com propriedade, eu não posso falar isso como se fosse algo qualquer. Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é o Deus revelado. Então eu vou aprendendo isso e vou sabendo argumentar usando o nome do Senhor Jesus. Interessante, Jesus ele não fundou uma organização internacional para divulgar o seu Evangelho. Ele escolheu pessoas que seriam as suas testemunhas por onde fossem. E pessoas simples, como nós estamos vendo aqui, Pedro e João. A estratégia de Jesus funcionou de tal forma que em curto espaço de tempo, milhares conheceram-o como Salvador pessoal. O mundo todo. No mundo todo nós temos cristãos em todo o mundo, todo lugar. Cidade de Mococa é um lugar, outra cidade, todos os lugares nós temos homens e mulheres de Deus, que foram transformadas por Deus, que conheceram Jesus Cristo. No texto bíblico que nós temos diante de nós, através da experiência de Pedro e João, percebemos verdades preciosas sobre o testemunho eficaz. Se nós estudarmos a história, toda ela, desde a partir das Escrituras, nós vamos ver que sempre surgiram homens e mulheres que fizeram toda a diferença. E nós devemos puxar esta mensagem para nós, para que de alguma maneira nós sejamos, neste tempo, neste momento da história, nós sejamos encontrados por Deus, sendo as pessoas que Deus vai usar nesta cidade, onde nós estamos aqui, Mococa, ou em outro lugar onde Deus nos levar, nós sejamos as pessoas que Deus vai usar para transformar a vida de outras pessoas. É interessante aqui, antes da gente entrar em algumas lições, eu dividi o nosso tema, o testemunho eficaz, eu dividi em algumas lições aqui. Eu gosto de fazer isso porque eu creio que fica mais didático para a gente absorver aquilo que está sendo falado. Veja que há um personagem aqui que nos chama a atenção, que é Pedro. Pedro ele tem uma personalidade forte, um homem vamos dizer, de coragem. Mas curioso que na história a gente encontra um Pedro, num determinado momento, acuado, ali quando Jesus está sendo crucificado, não é? Nós não encontramos Pedro meio assim, meio assustado com o que está acontecendo. E aqui, nota-se a coragem de Pedro aqui. Este é o mesmo Pedro, olha que coisa curiosa, este é o mesmo Pedro que poucas semanas antes, no mesmo e perante as mesmas pessoas, no mesmo lugar, e perante as mesmas pessoas, agora lá acovardado, aqui cheio do poder de Deus. Esta é a diferença. Esta é a diferença. Aqui o texto fala bem claro no versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito, isso que está escrito aqui. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos. Ele começa a falar. Ali está um homem totalmente transformado. Perante a zombaria lá no passado de uma moça que perguntou para ele e ele negara ao seu mestre, agora, sem nenhum vestígio de medo, ele desafia os assassinos do seu mestre. As pessoas que crucificaram, que indicavam Jesus para ser crucificado,
Pedro as enfrenta agora, mas ele as enfrenta no poder de Deus, e enfrenta com fatos, e então aí surge o personagem aqui, o homem que fora curado. Então eles estão sendo questionados, Pedro e João, por uma situação que agora não tem como. Fato, o homem está curado. E interessante que o texto fala que, no versículo 14, vendo com eles o homem que fora curado. O homem estava junto. É este homem aqui que foi curado que está aqui agora. E agora? O Evangelho é isso, irmãos. Nós temos hoje as Escrituras. Nós podemos conversar com as pessoas e abrir a Bíblia e falar: leia, 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 leia. Faça isso mais com as pessoas. Não no sentido, entendo, não talvez num tom, né? Mas um tom carinhoso, amoroso, e diga para ela: leia. Deus ama você, leia. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E você está incluído aqui. Deus te ama. Ah, mas eu tenho pecado. 1 de João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Você vai abrindo as Escrituras e você vai perceber que, a exemplo daqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, a palavra começa a arder em seus corações e começa a haver as mudanças. Deus quer, Deus faz isto. O testemunho eficaz. A primeira lição maravilhosa desse texto é de que o testemunho eficaz, ele requer uma experiência cristã autêntica. Entenda isto, por favor, com carinho. Se você não tiver a sua experiência, aí fica complicado. Aí fica complicado. Então, a primeira lição nossa aqui é resolver a nossa questão. Ela está resolvida? Você tem uma experiência cristã? Você tem uma experiência com Deus? O testemunho eficaz, ele requer uma experiência cristã autêntica. Versículo número 13, estou usando o versículo 13 para fazer essa afirmativa. Versículo número 13 diz assim: ao verem, olha bem, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Eles estavam com Jesus. Eles tiveram vida com Jesus. Meus irmãos, quando a vida com Jesus é diferente. É diferente. Os membros do Sinédrio ficaram espantados com a ousadia destes apóstolos, sendo que eles não tinham diploma de nenhuma escola rabínica da ocasião, nem haviam recebido treinamento formal, mas de um fato todos estavam certos: Pedro e João haviam estado com Jesus. Um dia Deus alcançou o teu coração. Um dia Deus alcançou o meu coração. E nós temos que trazer esse dia para hoje, para nós vivermos diferentes, não deixarmos que a história apague esta chama nossa de amar a Deus sobre todas as coisas, e em obediência à palavra, e ao próximo como a nós mesmos. Ou seja, ter a empatia de não somente, como alguns pregam por aí, eu sou salvo e eu vou para o céu. Nenhum problema quanto a isso, nós não temos problema com isso, mas não pare aí. Diga: eu sou salvo, eu vou para o céu, mas eu quero falar de Jesus. Eu não quero que no céu esteja algo bom, eu não quero pegar um bolo enorme, gostoso, e mostrar para as pessoas e não partilhar. Eu quero dar um pedacinho para cada um. Então vamos juntos. O céu é para todos. A Bíblia diz que Ele amou o mundo, Ele amou todas as pessoas. Então não há, sabe, aquela pessoa lá que você talvez imaginar, mas não tem jeito para ela. Leia a Bíblia que você vai perceber que tem jeito para todos. Tem jeito para todos. Tem jeito para todos. Há poucos dias eu fiquei sabendo de um rapaz de uma idade assim, média entre
18 a 24 anos por aí, que praticamente ele foi expulso de casa. A exemplo hoje, de manhã nós falamos aqui do endemoniado, ele foi expulso e usuário de drogas, e drogas muito fortes, e numa região de São Paulo tem uma igreja das nossas lá, que eles acolheram esse rapaz, e alguém lá, parece que alguns irmãos começaram a fazer um trabalho assim, alguns irmãos começaram a entender que isso é importante, é necessário, e começaram a se doar, e eles então pegaram lá uns 2 cômodos lá dentro da propriedade da igreja, uma propriedade grande, e reservaram para cuidar de pessoas assim. E eu sei que esse rapaz estava recebendo pela primeira vez um bolo de aniversário. Isso aconteceu ontem ou antes de ontem, uma coisa assim, não estou lembrado aqui, o nome dele me fugiu à mente, mas ele estava sorrindo. O pastor lá bateu uma foto, gravou lá um videozinho rápido, né? E mostrou para nós. O nome dele é Pedro, lembrei agora, Pedro. E o jeito dele sorrindo, e o pastor testemunhando, dizendo que era a primeira vez que ele estava recebendo um bolo de aniversário. Meus irmãos, Deus, Ele nos chamou, Ele me chamou e chamou você, para nós não somente ficarmos dizendo, nós temos a bênção, amém, mas vamos viver isso, né? Vamos dividir, vamos partilhar isso, vamos compartilhar com outras pessoas. Era visível e inegável a influência daqueles homens, Pedro e João, que receberam do Senhor. O impacto em suas vidas era por demais evidente, e só quem teve um verdadeiro encontro com Jesus pode ser uma testemunha eficaz. Pense nisso. Primeira lição: o testemunho eficaz requer uma experiência cristã autêntica. Segunda lição: o testemunho eficaz se baseia em fatos inegáveis. O testemunho eficaz, ele se baseia em fatos inegáveis. Do versículo 14 até o versículo 16, vocês vão perceber a narrativa do texto. Olha, veja que tremendo essa expressão. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer ao contrário, e mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Meus irmãos, nós vamos orar por pessoas e elas serão curadas. Eu creio assim, eu creio. Não que vai aparecer o nome de um de nós, entende? Não, jamais. Aliás, repreenda até isso, né? Não deixe isso chegar ao teu coração, mas ore. Olha, Senhor, eu estou pedindo agora, para a glória do Senhor, que essa pessoa seja liberta. Nós podemos orar, você pode orar, e eu também posso orar. Nós podemos. Nós já oramos por pessoas aqui por Mococa, e a pessoa foi liberta. Eu tenho narrativa pelo WhatsApp, a pessoa respondendo: pastor, meu filho, minha filha, aliás, já vieram aqui dar testemunho: pastor, meu filho foi curado disso. Deus faz. Agora é lógico, nós não estamos falando aqui pregando sobre a cura específica, a cura, não é isso, mas estamos dizendo que Deus também cura, Deus também faz isso, mas acima de tudo, Deus quer salvar, Deus quer dar a nós a certeza da vida eterna com Ele, não é isso? Havia um sinal que não podia ser contraditado. Ali estava o paralítico são e salvo. Contra fatos não há argumentos. Martinho Lutero afirma que sem certeza não há cristianismo. Sem certeza não há cristianismo. Nós não podemos, irmãos, sair por aí cheio de dúvidas, de insegurança. Então aí não é um testemunho eficaz. O testemunho eficaz é aquela, sabe, olha, fique tranquilo, se você for sincero. Um dia desses, num universo de 1000 pessoas, aí quase, alguém
respondeu um texto que eu escrevi. E a pessoa, eu creio que a pessoa esperava talvez que eu fosse, discutir sobre o texto. Absolutamente. Eu percebi que a pessoa foi cavando o texto ali, foi conversando comigo, mas assim, de certa forma, não aceitando em sua totalidade aquilo que eu havia escrito. Eu nem no momento eu me desgastei com ela, eu conduzi assim: olha, se o coração de cada pessoa for sincero diante de Deus, o Espírito Santo se encarregará de dar o tratamento devido. É Deus que cuida, né? Se uma pessoa entende, se nós temos, por exemplo, espalhado aqui em Mococa, nós não temos várias denominações. Podemos dizer que nas outras denominações, nesse horário agora, também não está sendo pregada a palavra? Podemos falar que não está acontecendo isso? Não podemos. Nós não podemos, né? Então nós não podemos entrar nesse caminho. Olha, se existe sinceridade, existe verdade, que Deus te abençoe, né? Mas nós devemos ter essa experiência nossa. As pessoas precisam ver o que Deus está fazendo em nossas próprias vidas, e só assim elas darão crédito ao testemunho que oferecemos a respeito de Jesus. E aqui eu tenho uma pergunta especial para todos nós: o que pode ser visto na minha vida e na sua vida hoje? O que pode ser visto? O que pode ser visto na sua vida positivamente hoje? Nós estamos preparando uma irmã para ser batizada lá em São Paulo. E eu, de uma maneira muito assim, cuidadosa, mas direta, eu disse para ela: olha, irmã, com a graça de Deus, a irmã vai ser batizada, mas eu gostaria muito de ouvir, por exemplo, a tua família. Eu queria saber na tua casa, ela já é vó, eu quero saber, por exemplo, da tua filha, se a tua filha está vendo alguma diferença na senhora. Vocês têm ideia do que ela me respondeu? Ela falou assim: e eu gostaria muito que o senhor perguntasse. Eu tenho interesse de saber se eu realmente estou refletindo uma graça de Deus na minha casa. Isso é importante para nós. É importante a gente aceitar que outras pessoas façam observação em nossa vida, porque isso nos ajuda. Olha, eu estou percebendo que você está falando uma coisa, mas não está batendo. Ótimo, vou orar por isso para melhorar. Isso é bom para nós, né? Uma terceira lição interessante nesse texto: o testemunho eficaz é dado em qualquer circunstância. O testemunho eficaz é dado em qualquer circunstância. Eu tenho aqui para me basear nesse terceiro ponto, o versículo 17, que diz assim, 17 até o 20: mas para que não haja maior divulgação entre o povo, olha lá, ameacemos-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja, chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos ante a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Eu não posso deixar de falar do que Deus fez na minha vida. Você não pode, ninguém pode, porque é um milagre. Nós saímos da condenação do inferno e passamos agora para viver na eternidade com Jesus. Eu vou negar isto em troco de quê? De quê? Onde tem outra palavra de salvação senão vinda de Deus, senão vinda da pessoa de Jesus? Os apóstolos foram proibidos de falar e ensinar sobre Jesus. A expressão no versículo 18 significa que não podiam sequer, o que está escrito aí, significa que não podiam sequer balbuciar sobre Jesus. Não é para vocês falarem mais o nome de Jesus. E eles dizem: não é possível. Esse pedido a gente não pode atender. Não é todo pedido das autoridades que nós podemos atender. Não é todo. Não são todos pedidos. E este pedido é um deles. Eu não posso deixar de falar do Senhor.
Eu sei que estão tentando calar a igreja, eu sei que há uma opressão, mas nós não podemos parar. Você não pode parar, nem eu. Nós temos que continuar. A resposta deles foi: não podemos deixar de falar. Ou seja, não importam as circunstâncias, nós vamos continuar falando de Jesus, apesar da proibição e das ameaças. A testemunha eficaz não desiste diante das dificuldades. Ele compartilha o amor de Cristo em qualquer circunstância, qualquer momento. Eu me lembro de uma ocasião, logo no início do meu trabalho numa empresa de RH, alguém, na hora do almoço, eu estava lendo a Bíblia, e aí o meu superior tentou me, vamos dizer, me desprezar pelo fato de eu estar lendo a Bíblia, e falou algo mais ou menos nesse sentido, né, que eu estaria perdendo tempo. E eu falei: olha, não me leve mal, mas eu planejo continuar. Continuei. E o resultado na história foi que ele saiu e eu passei a ocupar a vaga dele, né? E a vaga era da gerência. Então, enquanto naqueles dias eu estava lendo a Bíblia ali, na horinha do almoço, passando a ser o gerente, a minha Bíblia ficava em cima da mesa e eu podia ler a hora que eu quiser, que eu desejasse, porque eu era o gerente. Deus faz isso, irmãos. Deus ele faz as mudanças necessárias na história da nossa vida, mas nós temos que ser testemunha eficaz. Uma quarta e última lição para nós terminarmos: o testemunho eficaz, ele resulta, isso que é importante, ele resulta na glória de Deus. O testemunho eficaz, ele resulta na glória de Deus. O versículo número 21 vai dizer assim, vamos lá, vamos acompanhar. Depois, ameaçando-os mais ainda, olha lá, depois ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos, olha que coisa, todos glorificavam a Deus pelo que aconteceu. Mesmo, provavelmente, aquelas pessoas que não tinham entendimento, mas reconheciam que havia uma manifestação de Deus na vida daquelas pessoas. É isto. O testemunho eficaz, ele resulta na glória de Deus. Aqui temos o propósito mais elevado da testemunha de Cristo, a glorificação de Deus. Não estamos evangelizando, fazendo essas coisas porque um nome vai aparecer. Não, estamos aqui para glorificar, para obedecer a ordem do Senhor Jesus, que é levar o Evangelho por todo mundo. É a ordem do Senhor: ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Todos que compreendem isso, todos que têm Cristo como Senhor e Salvador, precisam estar em plena atividade, precisam estar envolvidos de alguma forma, se informar como eu posso fazer. Todos nós podemos nos apresentar para algo. O objetivo do testemunho nunca deve ser a promoção pessoal, mas a exaltação da pessoa de Cristo. E aí eu trouxe também uma pergunta aqui para a gente, né? Uma pergunta para nós nos incomodar. É isso que você está buscando? É isso? Você quer glorificar a Deus através da sua vida? Você quer que Deus seja glorificado com a história da tua vida? É isto? Uma pergunta para a gente puxar para nós. E concluir, nós hoje, mais do que nunca, diante do quadro que o mundo enfrenta, é mais do que nunca necessário que os cristãos se levantem e deem um testemunho pessoal eficaz. Talvez agora não dá para trabalhar mais em coletivo, talvez agora não dá mais para fazer como no passado fazia lá, ia numa praça, né? Ia 10 irmãos lá, 20, não sei, e fazia lá o famoso culto, como é que é o nome? Culto ao ar livre. A gente talvez não possa fazer isso, porque sejamos até presos, mas o testemunho pessoal, ninguém segura a gente.
Ninguém segura a gente. Ninguém segura você e nem eu. Agora, se a gente está se segurando, é porque a gente não está entendendo. Então nós estamos precisando de um despertamento. Você pode ser essa pessoa que vai dar um testemunho eficaz. Se possui uma experiência genuína com Cristo, se fundamenta seu testemunho em fatos inquestionáveis e o apresenta em qualquer circunstância, buscando a glória de Deus, você é essa pessoa. Você pode começar agora. Você pode começar hoje. Você pode sair daqui hoje com um propósito definido. A partir de agora, eu vou ser uma testemunha de Cristo. Eu vou ser uma testemunha eficaz. Eu vou começar falando do que Deus fez na minha vida. Eu vou começar falando dos milagres que Deus fez na minha vida. Se você uma hora quiser conversar comigo no particular, pergunte sobre a minha vida. Pergunte sobre a minha vida. Ontem, numa conversa aqui com os queridos irmãos da diretoria, eu me emocionei num dado momento, quando eu fiz referência à irmã Wanda como mãe, dizendo para ela que eu não conheci a minha mãe. A minha mãe morreu quando eu tinha 9 meses. Eu não fui criado por uma mãe, mas eu fui criado por um Deus Todo-Poderoso. Vocês entendem isso? É muito forte essas experiências. E essas experiências, parece que quanto mais nós passamos por experiências duras, parece que mais gostosa a vida fica em termos de relacionamento com o Senhor. Então há uma gratidão. Hoje, se nós, né, Sônia, se a gente tiver que comer pão duro, né, de 3 dias, a gente come dizendo: Senhor, louvado seja o teu nome. Há uma gratidão gostosa no nosso coração. Então a vida muda. Então a gente vê beleza em tudo. Quando alguém está olhando para uma carne e está falando: mas está dura, e a gente fala: mas tem carne, né? Mas é carne, né? Esses dias fomos convidados para almoçar na casa de um irmão muito querido lá em São Paulo. Pastor, olha, vai ser simples tal. Irmãos, quando eu cheguei lá, irmãos, eu falei: irmão, se isso aqui é simples, pode me convidar todo dia, né? Porque é coisa boa, né? Deus faz isso com a gente, né? Fazendo aqui uma revisão rápida para terminar, o testemunho eficaz requer uma experiência cristã autêntica. Guarde isso. O testemunho eficaz, segunda lição, ele se baseia em fatos inegáveis. Mudança de verdade. O testemunho eficaz é dado em qualquer circunstância. Não há, irmãos, quando nós temos Cristo, não há situação: mas morreu fulano, mas aconteceu um acidente. Em todo o tempo, Deus continua sendo Senhor. Não é porque aconteceu isso que vai diminuir o poder de Deus. Não. Você precisa de crer assim, e eu também. Nós temos que crer assim. E por último, o testemunho eficaz resulta na glória de Deus. Deus está sendo glorificado em tudo que acontece na tua vida. Deus está sendo edificado, glorificado por tudo que acontece na minha vida, nas nossas vidas. Que o Senhor continue nos abençoando. Em nome de